Pessoal, e o Botafogo venceu o Carabobo, né, no sufoco no finalzinho da partida por 2-0, gol de Patrick de Paula e Matheus Martins. Ficou interessado, quer ver aí tudo que a mídia continuou falando aí do time do Botafogo, então assista esse vídeo até o final. Léo, os gols saíram no fim do segundo tempo, parecia que ia ficar ali no 0-0 em casa, lembrando que o Botafogo perdeu o primeiro jogo, então os 3 pontos eram inegociáveis, mas fez os 3 pontos. Resultado importantíssimo para o Botafogo por conta dessa derrota na estreia e por ser um jogo em que ele enfrentava um adversário como mandante. O Botafogo não fez uma grande exibição e, pelo início de trabalho do Renato Paiva, é algo até natural, mas o Botafogo tem muito mais dificuldades quando precisa propor o seu jogo, quando precisa encontrar espaços numa defesa muito fechada. Foi mais ou menos o retrato do jogo de hoje. O plano de jogo até foi bem traçado pelo Renato Paiva. Já dá para a gente notar que o Botafogo dele terá um dos volantes mais próximos dos zagueiros, como também era com o Arthur Jorge, ou o Marlon Freitas, ou o Gregory. Um dos dois se posiciona ou entre os zagueiros ou do lado dos zagueiros para fazer uma saída a 3, o outro se posiciona na frente. Então, uma saída muitas vezes de 3+1, às vezes 3+2, se o Botafogo tiver mais um jogador de meio campo. Para hoje, optou por soltar os seus 2 laterais, então o Alex Telles atacava o corredor pelo lado esquerdo. Pelo lado direito ele teve Matheus Ponte como titular hoje, que tinha ido muito bem na segunda etapa no duelo contra o Juventude, até com uma peça mais ofensiva, de chegada melhor ao fundo neste momento do que era o Vitinho. O Vitinho entrou na segunda etapa, ele fez a troca ao contrário aqui. Coloca o Vitinho no lugar do Matheus Ponte no segundo tempo. No espaço que a gente chama entre linhas, entre as 2 linhas de 4 que o Carabobo fazia para se defender, o Carabobo se defendia num 4-4-2, aí ele colocava 3 meias. O Santi Rodrigues, que entrou no segundo tempo também do jogo do final de semana contra o Juventude no lugar do Patrick de Paula. O Savarino como camisa 10 e o Arthur também partindo do lado direito para dentro, todos tentando abastecer o Mastriani, hoje o centroavante do Botafogo. A ideia era boa, se você notar que é um 4-4-2 e por dentro você tem no seu adversário 2 volantes, ele tentava colocar 3 meias, fazer com que um zagueiro tivesse que sair na perseguição e abrir um espaço para o Mastriani. Mas a velocidade com que o Botafogo rodou essa bola foi lenta e errando alguns passes também logo na saída. O Barbosa errou alguns passes, enfim. Foi um Botafogo que teve dificuldade para construir e chegar ao gol adversário. No segundo tempo, o Renato Paiva acabou fazendo algumas trocas. Ele coloca o Patrick de Paula, que tinha sido titular no final de semana. Ele vinha optando por um meio-campo um pouco mais robusto, de mais combate. Então, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, em teoria 3 volantes. Hoje ele não voltou a atuar com 3 volantes, porque o Patrick entrou no lugar do Marlon Freitas. E é justamente o Patrick quem, aos 43 do segundo tempo, marca o gol que abre o placar. Nos acréscimos do jogo, o Matheus Martins é quem fez o segundo gol do Botafogo. Gol importante para o Matheus Martins, que chegou no meio da semana, durante a semana passada, ser até especulado numa troca com o Cauli. O Matheus Martins chegou ao Botafogo na temporada passada e ainda não conseguiu jogar o que a torcida espera dele. Então, de repente, a partir do gol de hoje, ele consegue entregar. Ele não tem conseguido ser um ponta aberto pelo lado, mas também não tem conseguido ser um meia, ainda não se achou no Botafogo. Esse gol pode ser a virada para o Matheus Martins. A melhor jogada do Botafogo foi quase um gol contra no primeiro tempo. O primeiro tempo foi fraco ali de criação, foi um cruzamento que o jogador do Botafogo joga na área e o zagueiro do Carabobo acaba tirando e acertando a trave. Acho que foi a jogada mais perigosa do Botafogo no primeiro tempo. Mas no segundo as coisas aconteceram diferentes. E o futebol é muito louco, né? Porque, como você fala, ele escala um time mais robusto contra o Juventude. O time vai bem, mas precisa ali pontuar. Ele mexe no time, todos os jogadores que vieram do banco vão bem. Hoje ele opta por meio que colocar esses jogadores que foram bem desde o começo. A gente vai ver agora a tela das mudanças. E aí, esses jogadores talvez não tenham ido tão bem. O Patrick de Paula, por exemplo, vem do banco e acaba sendo decisivo. Assim é bom, né, Léo? Porque enquanto tiver assim, quando você colocar os caras do banco e eles resolverem, tá bom até você encontrar um time ideal. Inicialmente
ele tinha essa proposta, Patrick de Paula, Marlon e Gregory. Eu acho que ele não descarta essa possibilidade para jogos em que o Botafogo vai ter menos apostas, mas para o jogo de hoje fazia muito sentido ele colocar o Santi Rodrigues no lugar do Patrick de Paula, jogar só com 2 volantes, num 4-2-3-1, como a gente nota na nossa imagem, né? O Santi Rodrigues é mais um meia. O Arthur, para mim, nos melhores momentos dele no Palmeiras, ele foi um ponta bem aberto do lado direito para dar largura e cortar para dentro. Não, no momento em que o Abel troca o sistema do Palmeiras, passa a jogar com 3 zagueiros, uma construção a 3 às vezes, com o Arthur tendo que ser um meia junto com o Veiga, o Arthur cai muito de rendimento. E é esse instante que o Abel tem novamente que mudar a formação do Palmeiras e inserir o Endrick na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, em que o Palmeiras acabou com o título, mas o Arthur, para mim, não é esse jogador por dentro. Eu acho que ele vai ter que evoluir, mexer bastante no jogo dele. Ele, claramente, também não é do mesmo nível do Luiz Henrique, o antecessor dele nessa posição. No final de semana, para mim, o Botafogo não fez um grande jogo diante do Juventude. O Juventude até conseguiu competir muito bem no primeiro tempo. A partir do instante em que o Botafogo abre o placar, o jogo muda um pouco de figura. Também com a entrada do Santi Rodrigues, que traz o Savarino para jogar como um armador. E aí, tá aí porque a escolha do Renato Paiva para hoje. Com o Savarino como titular, no segundo tempo ele acaba trocando algumas peças. O Patrick de Paula no lugar do Marlon Freitas. Troca os seus 2 laterais, né? Alex Telles, que é um jogador que tem um bom apoio, mas vem mais de trás. E como o Carabobo ia se defender num bloco médio barra baixo, né? Às vezes se defendendo num bloco baixo, o Cuiabano não teria esse espaço para atacar. O Cuiabano é um jogador que precisa disso, para ele conseguir chegar na linha de fundo. Ele não é um lateral de jogo mais curto, de jogo mais costurado. Ele é muito forte fisicamente. Então, de início também fazia sentido ele começar com o Alex Telles. O Ponte foi muito bem no segundo tempo contra o Juventude, iniciou o jogo hoje. O Vitinho perdeu a posição. Na segunda etapa, ele fez a troca invertida em relação à partida passada. Saiu o Ponte para a entrada do Vitinho. Por enquanto, não tem um lateral direito, pelo menos titular. Ele vai revezando, talvez por características de jogo, e vai vendo quem está melhor no dia ou no outro, ou nos treinos. Depende da característica do jogo, ele pode alterar, se ele notar também que o momento de um é melhor que o do outro. Acho que são laterais mais ou menos equivalentes. Eu prefiro o Vitinho, acho o Vitinho mais jogador que o Matheus Ponte, mas é inegável que no final de semana o Ponte entrou bem e merecia começar de repente como titular, como foi o caso de hoje. Mastriani saiu no finzinho do jogo para a entrada do Juan Cruz. O Igor Jesus foi expulso na primeira rodada, por isso foi desfalque hoje. Então iniciou o Mastriani, que é teoricamente o primeiro reserva. O Juan Cruz pode jogar, chegou a jogar, por exemplo, no clássico contra o Vasco, junto com o Igor Jesus, ou então pode ser o jogador de referência no ataque do Botafogo. Mas está muito claro também que se ele for competir com o Igor Jesus e com o Mastriani, o Juan Cruz é a terceira opção. Agora, tinha um ponto de interrogação antes de começar a fase de grupos da Libertadores, até comparando os adversários do Botafogo, porque a gente não sabia qual era o Botafogo que estaria esse ano em campo, até porque o começo do trabalho do Renato Paiva é novo. Hoje, dá para classificar em primeiro? O Botafogo deve classificar com tranquilidade? O Botafogo pode classificar em primeiro pelo time que tem, mas o estágio atual do trabalho do Renato Paiva é até um pouco óbvio que o time tenha as dificuldades que tem, porque ele teve um mês, é verdade, de preparação entre o fim do campeonato estadual e o começo do campeonato brasileiro, mas esse tempo é pequeno. É interessante que você tenha esse tempo com a sua equipe para inserir pelo menos a filosofia inicial de jogo. Mas você não vai ter todos os movimentos possíveis nesse curto espaço de tempo. O Botafogo vai ter que ir se moldando à medida que o ano for avançando, e esse é o principal ponto que eu quero frisar aqui. O Botafogo tem ainda dificuldades para furar defesas muito fechadas. Esse deve ser um roteiro muito comum na temporada do Botafogo, principalmente quando ele for mandante. Dificilmente uma equipe vai sair para trocação com o Botafogo jogando no Engenhão. E aí o Renato Paiva vai ter que começar a passar as rotas para esses jogadores, para que o Botafogo crie mais oportunidades, o que não foi o caso de hoje. Dá para esperar mais reforços? O Textor prometeu reforços
do mesmo nível dos que saíram. Por enquanto, foram bons reforços, mas não foram do mesmo nível. Você acha que ainda vai acontecer mais investimento nesse time ou é o que tem para disputar o Super Mundial? Depende da saúde financeira também da holding da qual faz parte o Botafogo. Se houver dinheiro para esse investimento, acho que é interessante sim que o Botafogo o faça. É claro que na reposição das peças em relação à temporada passada, o Botafogo teve uma queda técnica. Uma comparação básica e óbvia que saiu o Almada, que é jogador de seleção argentina, disputou a Copa do Mundo, chega o Santi Rodrigues. Jogador interessante, mas que veio da MLS e para mim ainda vai demorar um pouquinho para se adaptar ao futebol brasileiro. O próprio Renato Paiva já falou sobre isso. E aí, para mim, a troca mais clara, em que fica mais nítida a diferença técnica do time do ano passado para esse, a saída do Luiz Henrique para a entrada do Arthur. O Botafogo tinha, no ano passado, jogadores que decidiam individualmente jogos. Além, claro, de todo o mérito do Arthur Jorge, que fez algo que não é um padrão. O Arthur Jorge chegou após o fim do Campeonato Carioca de novo, como aconteceu esse ano. Tropeçou no seu primeiro jogo na Libertadores. O Botafogo já carregava uma derrota anterior com o Fábio Matias. E aí o Botafogo, mesmo assim, conseguiu se classificar às oitavas da Libertadores e eliminou o Palmeiras no chaveamento. Não é um padrão que as equipes cheguem a um nível tão alto de atuação como o Botafogo conseguiu. Isso se deve ao belíssimo trabalho do Arthur Jorge e à qualidade técnica daquele elenco, que tinha jogadores que individualmente poderiam resolver jogos. Quantos coelhos da cartola o Luiz Henrique não tirou ao longo do ano passado? Quantos coelhos da cartola não tirou o próprio Almada ou situações que resolveram jogos para o Botafogo? O Savarino segue. Mas esses outros dois já não fazem mais parte do elenco do Glorioso. E é mais fácil brilhar também quando você tem dois caras desse porte do seu lado. Até pela marcação, que pode ir mais neles do que em outro jogador, e assim vai. Agora, do meio para trás, o Botafogo está mais seguro. Eu acho que são as peças mesmo do meio para frente que está faltando. Eu acredito que o Botafogo tem uma boa dupla de defesa. O Bastos está fora por um tempo indeterminado, ainda não se sabe a gravidade da lesão. O Botafogo tenta um tratamento mais conservador para que ele fique menos tempo fora. De repente, se ele tiver que operar, aí a gente está falando de um longo tempo em que o Bastos vai ficar fora de ação. O Botafogo já, inclusive, cogita a possibilidade de contratar um outro zagueiro. Chegou o Jair no começo do ano, vindo do Santos, jogador talentosíssimo também, que sai bem, tem um bom toque de bola, precisa amadurecer um pouquinho, principalmente em duelos mais físicos. Acho que ele pode evoluir nesse ponto, mas nada que não possa ser feito com ele no próprio Botafogo. O Barbosa já provou todo o seu potencial na temporada passada, zagueiro forte, de bom passe, bom jogo aéreo, está mais do que qualificado para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E aí, independente de ser titular absoluto ou de ser titular em todos os jogos, o Patrick de Paula parece que muda a chave novamente e começa uma temporada com boas energias, talvez. A chegada do Renato Paiva, de repente, pode ser importante para alguns jogadores, mas especialmente para o Patrick de Paula, que desde os tempos de Palmeiras não consegue jogar no mais alto nível. É verdade que ele teve lesões consideráveis e que o atrapalharam nesse percurso, mas tem uma questão também de comportamento e de vida extra-campo, que o Patrick parece ter chegado à consciência de que é preciso mudar todos esses comportamentos para que ele siga com a sua carreira no rumo certo, uma carreira profissional que necessita dedicação incessante àquilo que é o futebol. Então, o Patrick parece ter uma maturidade maior nesse momento, até trazendo um comparativo com o que falou o Gabriel Menino também recentemente, companheiro do Patrick na base, jogadores que atuaram no Palmeiras, e o Gabriel Menino fez uma reflexão interessante na semana passada, se eu não me engano, sobre mudanças que ele teve que fazer a partir do momento que foi para BH, trocou de ares, mudou de time, tudo isso fez bem ao Gabriel Menino, que é outro que desempenha bem no Atlético Mineiro. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo, que atualmente é o segundo colocado aí, né, do grupo, com essa vitória. O Botafogo que deu hoje um passeio de bola contra a equipe do Carabobo dentro do Newton Santos. Venceu aí por 2-0, o gol de Patrick de Paula e Matheus Martins, né? Venceu e convenceu aí, né? No finalzinho, lógico, convenceu, acho que é uma palavra muito forte, né? Mas estreou o Newton Santos bem, né? Vitória, primeiro jogo dentro do Newton Santos, né? O jogo muito bom aí pro time do Botafogo,
né? Lógico, sem o seu artilheiro, sem seu centroavante, né? Mas os jogadores que saíram do banco foi lá e resolveu. Brilhou a estrela do treinador. Botafogo venceu. Agora esperar o resultado aí do jogo de Estudiantes e Universidade do Chile para ver como é que termina aí o time do Botafogo aí nessa rodada da Copa Libertadores da América. Será que vai terminar em segundo? Será que vai terminar em terceiro essa rodada? Como é que vai ficar esse time do Botafogo? Para vocês acham que era melhor um time Estudiantes ou Universidade do Chile vencer, né, e o Botafogo continuar em segundo, ou os dois times empatarem, né, e o Botafogo ir para terceiro e ficar apenas um ponto atrás do primeiro e do segundo colocado? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? O que é que vocês acham que daria certo aí, que seria melhor para o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, né? Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam aí dessa partida do time do Botafogo. É muito importante aí para nós sabermos a sua opinião aí a respeito disso tudo aí da equipe do Botafogo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.